Você é o criador da sua realidade. Vou dar continuidade aos comentários do vídeo anterior, da leitura do poder do subconsciente. No final, eu comecei a comentar sobre a questão da gente criar a nossa realidade. E não deu para concluir. Então, no começo, quando eu comecei a ler, era, vamos dizer assim, que era numa linguagem completamente diferente. Não era logo uma linguagem dizendo que eu estava criando os meus problemas, as minhas situações. Quando eu comecei neste caminho do despertar, eu comecei a ler livros que seria de desenvolvimento pessoal, né? Mais para essa área, né? Aí fui me encantando com o coaching. E aí um dos primeiros livros que eu li, que assim foi me tirando um pouco mais do vitimismo, para me entender que eu que tenho o comando da minha vida, foi um livro bem simples, pequenininho, O Poder da Autorresponsabilidade. Nesse livro eu uso uma linguagem diferente, né? Porque não é uma linguagem falando sobre física quântica, não é uma linguagem falando sobre Deus, não é uma linguagem falando sobre... Não é falando nessa linguagem que eu vou falar. É uma linguagem falando de uma forma que a minha consciência na época estava pronta para ouvir. Porque, como eu falei no vídeo anterior, são as mesmas coisas com nomes diferentes. Mas isso faz toda a diferença, porque é de acordo com a nossa consciência. Então, lá atrás, quando eu li esse O Poder da Autorresponsabilidade, se fosse num contexto mais científico, numa linguagem mais científica, eu não teria terminado de ler o livro. Eu não teria compreendido. Então, nesse livro, tinha uma parte que falava assim, que você conduz o barco da sua vida. E aí, em um outro trecho, falava assim, você prefere... não é nem acreditar, mas eu vou falar com outras palavras, com as minhas palavras, mas tem o mesmo sentido. Falando agora diretamente para você. Você prefere acreditar que o barco da sua vida está sendo pilotado por uma outra pessoa ou por você? Qual é a expectativa de vida que você tem se você colocar a direção da sua vida, do seu barco, nas mãos de outra pessoa? É zero, né? Porque você saber que o seu destino, a sua jornada, a direção que você está indo, é outra pessoa que está levando, o que mais você pode fazer? Agora, quando você para e pensa, opa, a vida é minha, quem direciona sou eu. Então, quem comanda este barco sou eu. Aí é outra história. Então, quando eu vi esses trechos, foi rodando ali uma chave. Então, sou eu, porque eu culpava demais as pessoas. Eu culpava demais as pessoas e as situações. Eu era completamente vitimista. E ali eu fui tomando a minha força, que eu não era vítima, eu era responsável. Mas é uma responsabilidade sem culpa, porque nesse caso, se eu fosse ter culpa do rumo que a minha vida estava levando, eu ia me sentir vítima de novo. Então era uma responsabilidade sem culpa. Foi por aqui, porque eu não tinha este conhecimento, agora eu tenho. Então, quando a gente vai acessando já outros níveis de consciência, que vai trocando os nomes, aí a gente já vai conhecendo essa palavra, né? Você é o criador da sua realidade. Não é o outro que cria a tua realidade, mas sim você. E pra mim, hoje, isso soa muito natural. Muito, muito. Quando uma coisa ruim acontece na minha vida, o primeiro que eu faço é: como foi que eu co-criei isso? Como foi que eu manifestei isso? O que foi que eu fiz? O que foi que eu pensei que acabou me levando a essa situação? Ou o que tem na minha memória armazenada que criou esta situação? Isso abre um campo de possibilidades, mas que em nenhuma delas eu tô culpando o outro. Não tô culpando ninguém, tô apenas buscando como melhorar.
Aí a gente vê ao redor, sempre tem, né? Sempre temos, principalmente quem tá nessa jornada do despertar. E a gente, sem perceber, já tá usando palavras mais difíceis. Que quem tá no mesmo nível de consciência entende, e quem não tá não entende. Então eu me pego volta e meia, dizendo pra minha mãe que ela que co-criou tal situação. Mas mesmo se eu fosse dizer que ela que tem responsabilidade daquela situação, no nível de consciência dela hoje, ela ainda não compreenderia. Então tem que achar uma maneira, já que é a minha mãe e eu quero falar sobre isso com ela, né? Tem que achar uma maneira de falar de acordo com a consciência daquela pessoa. Nesse livro, que é O Poder do Subconsciente, eu não sei se você está assistindo aqui a primeira vez ou se você já viu que eu estou fazendo a releitura, né? Eu li esse livro em 2021, na pandemia. E agora, relendo, eu tô lembrando, tá quentinho aqui ainda, né? Um caso desse livro. Que ele fala que o homem falava assim, o poder do subconsciente, tá? O homem falava assim, que daria... Acho que ele falava assim, que daria um braço dele pela saúde da filha dele. Ou então ele perderia um braço pela saúde da filha dele. Mas eu acho que era isso, eu daria até o meu braço pela saúde da minha filha. Mais ou menos isso ele falava. E quando eu li isso, eu dei um exemplo. No dia, eu dei um exemplo de uma pessoa da família do meu esposo. E hoje eu vou dar da minha querida mãe, que eu acabei de falar. A minha mãe, nos últimos meses, ela dizia muito assim: eu vou ficar sem andar. Eu tô vendo, eu vou ficar sem andar. E eu dizia: mãe, não fale isso. Mãe, por favor, não fale isso. Mãe, você é a criadora da sua realidade. Porque, ó, eu já tô tão no meu mundo que eu uso aquela linguagem sem nem perceber que a pessoa não tá no mesmo nível de consciência. Eu dizia: mãe, não fale isso. E ela dizia: quem sabe sou eu. Quem sabe a dor que eu tô sentindo sou eu. Porque, por conta de umas questões no joelho dela, né? E, inclusive, até eu dizia: mãe, essas questões no joelho, você tem que trabalhar o emocional. Isso é mágoa, mãe. Aí, às vezes, quando ela não tá muito mal-humorada, ela aceita, né? Ela aceita. Mas quando ela tá, ela diz assim: é nada, isso aqui é dor mesmo. E aí, por conta dessas questões no joelho, ela dizia: eu vou ficar sem andar. E ela não disse isso só uma vez, não. E ela nem disse só pra mim, ela disse pra várias pessoas. E aí, primeiro, criou uma piora nessa questão do joelho, uma piora grande, que ela quase fica sem andar, ficou assim andando muito ruim mesmo, mas ela continuou dizendo. E aí o que aconteceu logo nos primeiros dias que eu comecei a gravar? Por isso eu passei uns dias sem gravar a releitura do livro. Ela levou uma queda e ela está sem andar. No atual momento, o máximo que ela está andando é do quarto pro banheiro, que é no quarto. Ou então, do quarto até a sala. Aí, se ela já estiver na sala há muito tempo, da sala até o banheiro. Ela tá lá lesionada, fraturou o tornozelo, tá andando de muleta, tá com a perna imobilizada, tá contundida lá, mas ela tá sem andar. Que era o que ela mais vinha falando nos últimos meses, que ela ia ficar sem andar. Então, assim, que você que tá escutando isso, que sirva de exemplo pra você. Cuidado com o que fala. A gente tá tentando reverter isso, sabe? Explicando, manda o áudio, ela escuta, manda uma reprogramação pra ver se ela dorme ali assistindo e tal, e vai mudando alguma coisa, porque eu quero demais que ela recupere ali e volte a andar novamente. Mas pegue esse exemplo e não passe por essa dor. Freie os seus pensamentos. Quando o pensamento estiver indo para um pensamento ruim, substitua por um bom. Preste atenção no que fala, no que escuta. Tudo isso tem um impacto muito grande, porque o subconsciente é muito poderoso.